As primeiras notícias de ocorrência de mineração em Minas, pedras preciosas, depois ouro, são do século XVI, né? Os portugueses entraram pelo Jequitinhonha buscando encontrar pedras, ouro, etc. E essa busca pelo ouro continuou, 17, etc., até que no final do 17 se manifestam em algumas regiões, aqui em Ouro Preto, em outros lugares também, uma coisa mais substanciosa de ouro. E aí sim a gente começa a falar da existência de Minas Gerais. Quando o ouro vai escasseando, e esse é outro mito, a ideia de que o ouro foi abundante ao longo do século XVIII inteiro, não foi. Se você pega os dados, que são muito precários, não se sabe muito bem quanto ouro foi extraído em Minas, não se sabe, nunca vai se saber. Por causa do contrabando, por causa de mil problemas do tipo, não havia nenhum interesse por parte de ninguém em registrar efetivamente o que foi produzido. Essa produção é muito expressiva, quer dizer, foi a maior produção de ouro na história humana até então. Minas Gerais foi o grande produtor de ouro do mundo até o século XVIII. No século XIX isso deixa de ser importante ou deixa de ser relevante, porque com o ouro da Califórnia, da África do Sul, da Rússia, etc., a produção mineira fica relativamente pequena. E quando o ouro começa a diminuir, etc., o governo português, a coroa portuguesa, começa a aumentar o tipo as pressões para aumentar a arrecadação. E aí lançam a chamada derrama. A derrama era uma cobrança, uma sobretaxação. Além da taxação normal do ouro, você teria que arrecadar mais 100 arrobas de ouro, né, adicionais ao quinto. Quando essa notícia da derrama chega em Minas, por volta de 1780 e poucos, que a intenção do governo português é aumentar a tributação, isso estimula ou se incentiva que algumas ideias que já circulavam sejam intensificadas também, né? Então, a partir de 1788, as conversas sobre a Inconfidência vão ganhando mais corpo. Os principais inconfidentes passaram a se dedicar mais ao tema, a se reunir em Tiradentes, em Ouro Preto, em São João del Rei, em várias cidades, conversando, mobilizando esse grupo, que é relativamente grande, que envolve gente rica, funcionários do governo, fazendeiros, mineradores, militares, enfim, é a elite da capitania, né? E também gente do povo. Esse é um lado importante. No século XIX mudou tudo, porque aí vieram as companhias estrangeiras para explorar o ouro subterrâneo. Aí deixou de ser ouro de aluvião, ouro que está no rio, no córrego, para ser ouro subterrâneo, como mina de Morro Velho aqui. Aí você tem mina profunda, você tem tecnologias agora mais sofisticadas de britar o ouro, você tem que ter um mecanismo de, por exemplo, de ventilação das minas, né, de retirar vapores e gases que vão se formando quando você chega em algumas regiões. Então a tecnologia mudou muito. E você tem a mineração de ferro, né, que começa a ser importante no 18, inicialmente para abastecer as forjas. A primeira usina, por assim dizer, de Minas Gerais é de 1888, que é a usina de Itabirito, chamava Usina Esperança.
ao longo do século XIX inteiro, pequenas unidades de produção de ferro. Na segunda metade do século, você vai tendo uma ampliação da escala de produção. E no início do XIX, aí a primeira grande é a Belgo Mineira, que começou aqui em Sabará, depois montou a fábrica de Monlevade. E junto com isto, com a mineração, com a fabricação de ferro, começa a discussão a respeito da exportação do minério de ferro. Aí tem um grande debate nos anos 20, que envolve, de um lado, o governo de Minas, o governador de Minas, chamava Arthur Bernardes, e um empresário americano chamado Percival Farquhar. Esse Farquhar comprou uma grande área em Itabirito e construiu uma companhia chamada Itabira Iron. A ideia dessa companhia era exportar minério de ferro para os Estados Unidos. E aí o governo de Minas fala, não vai exportar o minério. Aí começa a ter um embate jurídico, o caso Itabira Iron. Porque a posição do Arthur Bernardes, que era o nacionalista, era nós vamos exportar o ferro, não vamos exportar o minério de ferro. Esse debate vai se dar dos anos 20 até os anos 40. Como é que o debate é encerrado? Quando o governo brasileiro monta a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1942, lá em Volta Redonda. A mineração, a partir desse momento, 42, que é a Companhia Vale do Rio Doce, passa a ser um grande negócio, uma grande companhia nacional com capital estatal de exploração de minério de ferro, né? A cidade de Belo Horizonte nasce nesse coração de ferro, né? Esse quadrilátero ferrífero, como se diz, mas que não é só ferro, né? É ferro, é ouro, né? A mina de Morro Velho está aqui do lado, e outras minas também, por perto. Então, a cidade de Belo Horizonte, na verdade, ela desde o início, ela teve que convive com essa problemática da mineração. No Brasil, nós temos dois grandes estados produtores de minério de ferro, Minas Gerais e Pará. Minas Gerais no quadrilátero e Pará em Carajás. A produção está mais ou menos pau a pau, ou seja, mais ou menos 50%, 50%. Evidentemente que o Carajás é muito mais jovem em termos de atividade econômica do que o minério de ferro aqui de Minas Gerais. Em relação ao modelo econômico propriamente dito, o que a gente pode mencionar é que, como nós, aqui no quadrilátero ferrífero, né, nós estamos colados com a terceira maior região metropolitana do país, a contextualização social dessas minas aqui é completamente diferente da contextualização social de Carajás, onde você não tem um aglomerado urbano, muito menos uma região metropolitana. Então, é sempre importante nós considerarmos o que está no seu entorno. Né? Então, existem populações, existem atributos ambientais que estão sendo ameaçados, tudo isso deve ser considerado nos aspectos diferenciados desses dois territórios. Então, não há muita diferença em termos de produção, mas há muita diferença em termos sociais e também socioambientais, que é uma das nossas preocupações ambientalistas e também da academia. Então, se nós tivermos impactos nos aquíferos, especialmente aqui no quadrilátero, depois a gente pode mencionar especificamente as singularidades desses aquíferos aqui no quadrilátero, nós estaremos impactando a médio e longo prazo, e às vezes até mesmo em curto prazo, os rios que abastecem essa terceira maior região metropolitana do país, o que não acontece em Carajás. Hoje, a Vale do Rio Doce, a Vale, né, não é Vale do Rio Doce, Vale, ela gasta $4 para extrair uma tonelada de minério e vende essa tonelada por $100. A margem de lucro da Vale em Carajás é de mais de 90%. 90%. Qual o negócio que tem um lucro de 90%? Nenhum tem.
Nem o petróleo da Arábia Saudita é tão rentável quanto o minério extraído nessas condições. O problema são todas as consequências que nós aqui estamos vendo. É claro que a margem de lucro de Carajás é diferente daqui, porque lá você tem concentrações de minério muito mais do que aqui. Então aqui você vai gastar mais, você vai ter um minério que tem menos teor, né, de ferro do que o de lá, por isso as diferenças. Mas a margem de lucro da Vale, na média, deve ser 80%. É muito lucrativo. E essas minas Ferro Velho e outras, continuaram usando trabalho escravo. Você mudou a tecnologia, mas a mão de obra continuou escrava. O que significa dizer que não tem essa história de que escravo é incompatível com tecnologia. Foram usados o tempo todo, até o final da escravidão. Aqui, a mina de Morro Velho usou escravos na sua operação. Só que a mina não podia ter escravos, a Inglaterra proibia a escravidão. Então a mina alugava escravos. Então tinha gente aqui na região que comprou escravos e que alugava os escravos para a mina. Ela mesma não tinha escravo, mas ela alugava escravos de empresários, entre aspas, da região que tinham escravos. E a mina de Morro Velho chegou a ter 700 escravos, 800 escravos. Mesmo na época do ciclo do ouro, né? Vários acidentes envolvendo atividades minerárias aconteceram no ciclo do ouro. Um exemplo emblemático é o que aconteceu em 1844, quando a mina de Cata Branca em Itabirito ela desmoronou, né? E vários escravos e trabalhadores ficaram presos na mina. Tem estimativas na ordem de entre 50 e 100 pessoas que ficaram presas. E elas ficaram presas e não tinham como resgatá-las, né? Então, para diminuir o sofrimento dessas pessoas, eles inundaram a mina com as pessoas vivas lá dentro. Então, quer dizer, uma coisa de 1844, a gente vai tendo essa repetição, né? Por quê? Porque a atividade da mineração, ela ainda não se preocupa, ou não é principal fator dela de preocupação, a questão da segurança, né, no trabalho, a questão de investimentos em tecnologias mais adequadas, mais avançadas, que vão garantir a segurança das pessoas de forma adequada, né? Essas duas barragens que se romperam, elas usavam técnicas de alteamento que não são adequadas, né? Existem técnicas muito mais modernas, né? Que teriam uma perspectiva de dano muito menor do que aquelas que são utilizadas. O que é mais lucrativo, né? O que nós vamos fazer para ganhar mais dinheiro? Se você quer ganhar mais dinheiro, você abre mão de uma série de cuidados que você tem que ter para a proteção ambiental, para a proteção das pessoas, né? dos que estão envolvidos na operação. Que barragem de rejeito é uma estrutura que ele precisa, porque senão não tem a mineração. E ela quer a estrutura mais barata. Então ela quer do jeito que está aí posto no território. Ela não se preocupou, o setor minerário, em buscar uma outra forma de disposição de rejeitos a seco. Não se preocupou em não deixar essas estruturas onde tivesse pessoas na zona de morrerem soterradas. Ela não se preocupou com nada. Ela só queria continuar os seus complexos minerários. E aí ficou entulhando de estruturas de rejeito ao redor delas. Obviamente, ela tinha plena consciência das possibilidades de uma catástrofe se tendo uma barragem acima das instalações industriais, né, da mina. E a legislação, em vez de se ter tornado mais restritiva, foi meio que abrindo brechas para não impedir o setor minerário de continuar com esse modelo. Então fica a pergunta se está valendo a pena todo esse modelo econômico. Então, com certeza, para os acionistas das mineradoras, esse modelo econômico está ótimo, né? Por outro lado, para os moradores do entorno direto das minerações, né? Ou para a Belo Horizonte e os seus municípios componentes da sua região metropolitana, a resposta com certeza é não está valendo a pena.
primeira coisa que eu acho que é importante ficar claro nesses casos é que não são acidentes, né? Não são desastres, né? Mas na verdade são ocorrências mais do que previsíveis. Foram crimes, foram tragédias, não foram acidentes no nosso entendimento, porque acidente é algo que você não pode prever ou que acontece, não foi isso, está comprovado em todas as investigações. Na verdade, a meu ver, são crimes ambientais que foram cometidos pelas empresas, e são vários, não foram apenas, né, o rompimento da barragem do Fundão lá em Mariana, nem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Na realidade, Minas Gerais tem um histórico nos últimos 15 anos de 7 rompimentos de barragem. Então, antes desses 2, no ano anterior ao rompimento de 2015, teve um rompimento em 2014, da Herculano Mineração, que é uma mini mina da Vale, que matou 3 trabalhadores e quase chegou no Rio das Velhas. E nós tivemos em 2001, o rompimento, era uma cava com rejeito em Macacos, que também matou 5 pessoas, e foi um caos ambiental, e tem outros em outras regiões que eu não me recordo agora, mas sempre relacionada com barragens de rejeito. Então não é uma exceção, não foi um imprevisto. Nós temos uma situação recorrente de rompimentos de estruturas com rejeitos em Minas Gerais. Isso tudo são casos de negligência das empresas, do poder público contra a fiscalização e de descaso com a população, né? Não preciso dizer, né, o número de vítimas, né, em Brumadinho, por exemplo, são quase 270 pessoas mortas lá, né, em circunstâncias que a empresa lá, a Vale, ela tinha consciência dos riscos que estavam ocorrendo, tinha relatórios que apontavam para as deficiências de estabilidade da barragem. Ambientalmente falando, o impacto daqui comparado com o Bento Rodrigues é muito menor. Mas, na questão de mortandade, é muito, infinitamente, talvez a maior tragédia do Brasil de mineradores, né? Ele é menor pela distância que a lama percorreu, nós estamos falando apenas de 9 quilômetros. A quantidade de material que era depositado nessa barragem tipo assim, são 12 milhões de metros cúbicos, em Mariana eram 50 milhões de metros cúbicos. O que impactou mais foi exatamente a morte de pessoas. E no caso de Mariana, o desastre que afetou toda a bacia do Rio Doce, que é a segunda bacia mais importante do estado de Minas Gerais, a 5ª bacia do país, né, do Brasil, e que afetou até o Oceano Atlântico, né, e que praticamente matou o rio, né? Então isso é uma coisa assim, inaceitável, não dá para chamar isso de acidentes e a culpabilidade disso precisa ainda ser imputada. Se a gente pegar a análise dos 10 últimos anos dos rompimentos de barragem em termos mundiais, o que a gente observa? O Brasil está nos 2 piores rankings, né? Minas Gerais está nos 2 piores rankings. Nós tivemos o maior rompimento em termos de danos ambientais, com o rompimento da barragem de Fundão, e nós tivemos o maior evento em termos de prejuízo social e mortes de pessoas com o rompimento de Córrego do Feijão. Então, o Brasil, Minas Gerais e o quadrilátero ferrífero estão, nos últimos 10 anos, no topo desse ranking muito negativo, né? Muito triste de se ver. Mesmo depois dessas 2 tragédias causadas por crimes, não houve alteração na forma que o Estado e na forma que o setor minerário quer tratar as barragens. Então, assim, em termos socioambientais, assim, é inaceitável. É inaceitável que o Estado não preveja na sua legislação condições mais rígidas de controle disso, e é inaceitável que ele permita, né, a operação de empresas e que as empresas operem isso com uma visão basicamente de lucro para os seus acionistas, que não leve em consideração minimamente os requisitos para a sustentabilidade da vida da população. É absolutamente inaceitável. Em Minas Gerais, que é onde eu atuo como ambientalista há 18 anos, a relação entre Estado e mineração, ela é uma relação tão estreita, né? A gente às vezes usa que é uma relação até umbilical, e isso não é de hoje, né? Se a gente for olhar na época lá do ciclo do ouro, e a gente for olhar a história, também era a mesma relação muito forte. Hoje, essa relação tem certas situações, e a gente tem muito acúmulo de provas, em que chega a ser promíscua, onde o Estado se coloca a serviço dos interesses minerários em contraponto aos interesses da sociedade, do meio ambiente, né, da garantia para as futuras gerações, como rege a Constituição. Então essa relação ela é feita
de muitas formas. No âmbito da gestão ambiental em si, o funcionamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o funcionamento de todos os atores que estão nessa coisa, por exemplo, de licenciamento, de outorga de água, a relação é tão estreita que nos próprios ritos dos processos de licenciamento, a gente comprova que o empreendedor e a mineração sempre têm prerrogativas tais que não sobra muito espaço para a sociedade poder garantir o seu contraditório e por o porquê está questionando uma atividade minerária num determinado lugar. Quando você pega a relação de processos prioritários para o Estado, praticamente todos da Vale estão lá, o da Anglo-América, o da SAN no norte de Minas, os projetos das grandes minerações em Minas estão todos considerados projetos prioritários para o Estado. A retomada da Samarco foi considerada pelo Estado como projeto prioritário para Minas, mesmo se sabendo que a Samarco e a Vale BHP não recuperaram praticamente nada do que foi destruído em 2015, não indenizaram devidamente praticamente ninguém, ou seja, são uma empresa inadimplente e que ainda é considerada pelo Estado como um projeto prioritário para a retomada. Então eu estou dando um exemplo. Em Minas Gerais, o setor minerário é tão voraz e conta com o Estado de tal forma que nem a Serra da Piedade, que é o ícone em termos daqui dessa região, em termos de altitude, em termos de um patrimônio cultural, porque lá foi a famosa Serra de Itaberabaçu, conhecida pelos índios, um marco paisagístico, um santuário, nem uma serra com essa relevância cultural, histórica, paisagística, religiosa, nem ela pode-se dizer, ok, essa Serra de Minas, ela está salva da mineração. E a sociedade, nessa situação, sempre é muito árduo, é muito difícil tentar fazer um contraponto, porque as cartas já estão todas marcadas em prol da mineração, contando com o agente Estado, que na realidade a competência dele é de cuidar do interesse coletivo, não cuidar dos interesses privados de um determinado setor econômico de Minas, que é a mineração, tem outros setores econômicos, que inclusive estão sendo lesados por essa escolha da mineração do Estado. E isso nunca se apresentou através de um estudo econômico, o quanto outros setores econômicos de potenciais de Minas Gerais estão sendo lesados por causa da escolha do Estado de Minas apoiar incondicionalmente o setor minerário. Compromisso governamental, ele segue muito uma agenda eleitoral, né? Então, quando é do interesse de determinados partidos se promoverem às custas do meio ambiente, como foi o que aconteceu no Parque da Serra do Gandarela, que foi criado exatamente no momento eleitoral crítico, nós então começamos a perceber que nem tudo que se fala é o que se faz. E não tenho visto, desde que cheguei, nenhum governo comprometido efetivamente com a segurança hídrica, né? Ou seja, com a preocupação de mantermos, né, os aquíferos, que são águas subterrâneas, e as águas superficiais ambientalmente saudáveis a longo prazo. Então a gente vê, por exemplo, outorgas para empreendimentos que não levam em consideração a relação entre águas subterrâneas e águas superficiais, licenciamentos, né, de empreendimentos também que ignoram essa relação e principalmente a interação de um empreendimento com o outro. O Estado faz inclusive defesas incondicionais no caso da água, para não prejudicar o setor econômico, entre eles a mineração, que usa grandes quantidades de água, impacta grandes quantidades de água, em detrimento até da garantia de água para uma região metropolitana. Então, são muitos exemplos que a gente tem para mostrar que essa relação, para além de umbilical, tem muitas situações que chega a ser promíscua. E a nossa grande discussão hoje, inclusive, com o Estado de Minas Gerais, é que eles estão em conversa com a Vale para fazer o plano de recuperação ambiental. Só que não levaram em consideração a questão do impacto local. Não trouxe, por exemplo, o governo do município para tratar desse assunto. Então, as decisões de como será feito
após o resgate, porque tudo agora depende da finalização do resgate, né? Depois disso, o governo de Minas tem que apresentar, enquanto Secretaria de a SEMAD, tem que apresentar o que será imposto para a recuperação. Vai deixar a lama? Não vai deixar a lama? Qual seria a questão científica mais adequada para o impacto, né? Ou para a mitigação do impacto? Seria deixar a lama e trazer mais terra, igual foi feito em Mariana? Não, seria retirar. Essa discussão se retirou, o município, dessa discussão inicial, sabe? Num segundo momento, no momento em que esse plano estiver pronto, ou pelo menos já bem estruturado, minutado, vamos dizer assim, que vai ser imposto à Vale, aí vocês entram. E aí eu falei, eu inclusive falei com o secretário adjunto na época, eu falei, mas escuta, vocês então, o governo de Minas Gerais vai decidir per si, se a lama fica, se a lama sai. Mas tem vários estudiosos envolvidos. Eu falei assim, mas qual que seria a legitimidade de um plano desse imposto à Vale sem a participação do ente local? E fiquei sem resposta. Eu acho que no caso de Belo Horizonte, a relação com a mineração está muito associada à Serra do Curral, né? Que foi e ainda é um dos símbolos da cidade, uma das imagens da cidade que define um pouco a sua identidade, sua memória, tem a ver com a serra. E na medida em que a serra foi sendo minerada, né, foi sendo comida por trás, né, porque você olha pela frente não tem nada, mas se você olha pelo fundo, você vê o quanto de estrago foi feito na mineração de minério de ferro, sobretudo ali na Serra do Curral. E isso tem uma questão relevante para o futuro de Belo Horizonte. O principal aquífero da região inteira é a Serra do Curral. Já a água que hoje nós usamos e que vamos precisar usar ainda por muito tempo, está, de alguma maneira, preservada pela serra. A destruição da Serra do Curral é algo que ameaça o abastecimento de água da população dessa região inteira, né? Então tem uma ligação muito importante entre a serra, o minério que está lá e a água que está, né, subterrânea ali. No quadrilátero, nós temos então Belo Horizonte colada na Serra do Curral, que já é o início norte do quadrilátero ferrífero, e nós temos, aí mais especificamente no quadrilátero mesmo, nós temos uma infeliz coincidência que é o minério de ferro ser o aquífero mais importante de toda a região. E dos aquíferos vêm as águas subterrâneas, e as águas subterrâneas elas geram os olhos d'água, que por sua vez vão formar pequenos filetes de água que vão se unindo, vão formar córregos e ribeirões, que por sua vez depois vão formar rios. Contas, né, cálculos que estimam que cerca de 80% de todas as águas subterrâneas do quadrilátero estão armazenadas no minério de ferro. Então o minério de ferro é o espaço geológico onde a água subterrânea é armazenada. Na medida em que esse espaço vai sendo minerado, ele vai sendo irreversivelmente destruído. Então perde-se a capacidade de acúmulo de água. A canga, quando ela está presente em cima do minério de ferro, ela, apesar de ser muito dura, ela é muito permeável. Então a água da chuva, quando cai, permeia rapidamente a canga e vai ser acumulada embaixo, no minério de ferro. Então nós temos uma dobradinha geológica, ou hidrogeológica, extremamente conveniente, que é uma carapaça muito dura por cima, protegendo todas as montanhas da sua erosão. Ao mesmo tempo, nós temos uma camada que propicia a infiltração rápida da chuva, que é o melhor cenário que a gente tem. Em contraposição, nós temos aqueles territórios onde isso não existe e onde a água da chuva rapidamente encontra os rios, né? Então, isso propicia enchentes, né? Isso propicia uma erosão extremamente intensa. E em termos de acúmulo de água para abastecimento, a água da chuva que cai rapidamente no rio
ela vai rapidamente também para o oceano, que é o ponto final de todo o rio. Em contrapartida, quando nós ainda temos reservatórios, né, que são os aquíferos, que conseguem então armazenar essa água ela é liberada muito mais lentamente. Então, se nós continuarmos nesse processo, nós estamos condenando todas as futuras gerações, embora o Brasil ainda tenha muito ferro, mas também nós tínhamos muita Mata Atlântica. E hoje não temos mais. E nós também um dia não teremos mais o nosso minério de ferro. Então, economicamente isso é problemático. Hidroambientalmente é um crime, né? A água é uma das commodities, embora não seja hoje ainda comercializado na forma com que é comercializado o minério de ferro, mas nós sabemos dos inúmeros conflitos hídricos que existem no mundo, né? Muitas migrações forçadas são feitas por causa da falta d'água. O Oriente Médio é um dos grandes exemplos sobre isso. Então, água vai ser cada vez mais um produto raro e muito valioso. E se nós descuidarmos agora, ainda há tempo de nós salvarmos, né, uma boa parte do quadrilátero. E aí a Serra do Gandarela também tem uma característica importante, ela está num divisor de águas entre a bacia do Rio das Velhas, que por sua vez é um afluente do São Francisco, e a bacia do Rio Piracicaba, que é um dos afluentes da bacia do Rio Doce. Né? Então Minas Gerais não é considerada a caixa d'água do Brasil à toa. Né? Nós temos uma posição geográfica muito peculiar, que é meio que no centro, né, do Brasil, tirando a Amazônia, e nós temos também grandes altitudes. E quanto mais alto é um território, mais importante é aquele território para as recargas dos aquíferos. Né? Porque se a gente quer acumular a água, aquela gota d'água que cai numa montanha lá na sua crista, ela vai ficar acumulada naquele território por muito mais tempo do que uma outra gota d'água que cai próxima de um rio. Então, quanto mais alto for, né, a nossa morfologia, a nossa geomorfologia, as nossas montanhas, mais importantes são esses territórios para o acúmulo subterrâneo de água. Então, quando a gente fala sobre a segurança hídrica, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, é importante que a gente entenda que a região metropolitana é composta, evidentemente, pela sua sede, que é o município de Belo Horizonte, muitos municípios do seu entorno e alguns ainda chamados colar da região metropolitana. Em termos de abastecimento, a Copasa tem na região metropolitana 4 grandes SINs, que são sistemas integrados, que é o Paraupeba, o Rio das Velhas, Morro Redondo e Birité Barreiro. Né? São 4 sistemas de captação, tratamento e distribuição. Desses 4, os 2 infinitamente maiores e incomparáveis com os outros 2 são o Paraupeba e o Rio das Velhas. Porém, temos, dentre esses 2, o Paraupeba e o Rio das Velhas, nós temos uma diferença crucial. Todo o sistema Rio das Velhas, ele é abastecido por uma única captação, que é a captação de Bela Fama, que fica em Honório Bicalho, e a captação é feita diretamente da calha do rio. O sistema Paraupeba, ele era composto por 3 bacias de acumulação. Depois, com a crise hídrica de 2014, a Copasa achou por bem criar um quarto ponto de captação, e foi o ponto que foi perdido agora com o rompimento da bacia de Regi da Vale. Então, ter uma captação de água na calha do rio significa que qualquer acidente que ocorra em toda a sua bacia vai em algum momento chegar lá. Então, a captação de Bela Fama, né, que é dentro da bacia do Rio das Velhas e que abastece 70% de Belo Horizonte e mais muitos outros municípios, e se a gente fizer uma conta rápida, dá em torno de 2,5 milhões de pessoas que são abastecidos pela essa única captação de água. Então a gente entende que se houver qualquer rompimento, por exemplo, de uma bacia de rejeito acima da captação de Bela Fama, 2.400.000 pessoas terão a sua água de abastecimento interrompida e talvez irremediavelmente comprometida em termos de qualidade. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um cenário pré-apocalíptico. Ou seja, nós temos 3 bacias hidrográficas importantes, quer dizer, a bacia do Rio Piracicaba, a bacia do Velhas e a bacia do Paraupeba. 2 deles já foram impactados. Quer dizer, o Doce completamente compactado, impactado pelo rompimento da Samarco, o Paraupeba pelo rompimento da Vale no Córrego do Feijão, e a bacia central é a que abastece Belo Horizonte, é a capital. Né? Então, nós somos a bola da vez. E se não forem tomadas precauções honestas, sérias, né, nós estamos correndo realmente um risco de desabastecimento.
É possível fazer uma exploração desses recursos de maneira sustentável? Sim, pode ser, desde que você consiga quantificar, né, e providenciar alguns tipos de compensação. Agora, na escala que vem sendo feita, isso é absolutamente impraticável. Nós temos uma definição clássica que diz que todo empreendimento sustentável, né, ele tem que ser economicamente viável, ele tem que ser ambientalmente correto e socialmente justo. Existe uma linha mais moderna que fala que tem que também ser culturalmente aceito. E eu, por minha conta e risco, criei um quinto item, que é eticamente conduzido. Mas essa atividade ela tem que mudar, né, essa perspectiva dela e começar a trabalhar não só em cima de preceitos legais, mas em cima também de princípios geoéticos. Então há necessidade de um tempo maior e um respeito maior ao tempo, ao meio ambiente e às pessoas. Acho que esse seria uma consideração a ser feita quando a gente pensa em uma mineração sustentável e, consequentemente, eticamente, vamos dizer assim, dentro de um processo mais ético, né? Mas isso significa também mudar os nossos valores, né? Os critérios que devem reger essa vida ética são outros.